Hoje, eu creio que você e as crianças vão colaborarem, né? Parar de ficar correndo. Amém? Tem a salinha das crianças, vão para lá. Amém? Lá também tem ensinamento para as crianças. Irmãos, aqui nessa parábola eu consigo ver, amém, a forma que Jesus Cristo, Ele ama o ser humano. Jesus Cristo, Ele coloca diante dessa parábola uma riqueza de detalhes que possa te dar uma visão ampla nessa noite, a qual você pode carregar ela para a sua vida. Se você olhar, irmãos, para a palavra de Deus, você vai entender que Jesus Cristo, Ele tinha a prioridade em ensinar cada ser humano a vencer, a chegar lá, a conquistar. Muitas vezes nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e olhamos, irmãos, para o dia a dia e perguntamos: Deus, o que eu vou trazer para a sua noiva? O que eu vou trazer para o seu povo nessa noite? Eu confesso para você que não é fácil, porque, irmãos, nós somos limitados em conhecimento. Mas veio uma mensagem do céu dizendo que o Espírito Santo, Ele vai trazer a necessidade para a igreja. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, abrindo a sua boca, Ele começa a dizer que um semeador, alguém que tinha uma propriedade, alguém que tinha o capricho de jogar a semente. Irmãos, se você quer ter resultado na sua vida, você precisa aprender a semear. Você precisa jogar a semente para que você tenha um futuro próspero e abençoado. A Bíblia também descreve que aquilo que o homem, amém, semear, isso também ele ceifará. Às vezes ele pode ceifar, amém, coisas as mais ou coisas as menos, mas aquilo que ele semeou de fato, ele vai colher. E a Bíblia descreve que aquele semeador, ele saiu a semear. E para semear, primeiramente você precisa de ter sonho, você precisa de ter projeto. Você não semeia sem ter um projeto de vida. Amém? Eu vejo que aquele homem, ele constrói ali um sonho, ele constrói ali um projeto, ele compra a semente, porque a semente, ela é um segredo. Muitas vezes, na hora de plantar, você tem uma escolha: ou você planta espinhos, ou você planta uma boa semente, ou você planta uma semente qualquer, mas na hora de colher, você é obrigado a colher o que você plantou. Isso quer dizer que na hora de plantar você escolhe, mas na hora de colher, você é obrigado a colher aquilo que você plantou. A Bíblia descreve que ele prepara uma terra, e naquela terra preparada, amém, ele joga aquela semente. E eu vejo pelos olhos da fé aquele semeador jogando a semente. A semente cai por toda parte, assim como diz a Bíblia, amém? E a Bíblia descreve detalhes dizendo que a semente, ela cai em alguns lugares específicos. Ela começa dizendo que ela caiu uma parte da semente, ou seja, a primeira semente, ela caiu sobre o caminho, e vieram as aves do céu, e vieram os animais, e vieram as pessoas, e pisaram sobre aquela semente que estava sobre o caminho, e as aves do céu a comeram. Aquela semente, ela não teve nem a oportunidade de nascer, ela não teve a oportunidade de germinar, porque foi devorada e virou alimento. Eu entendo que aqui, irmãos, o semeador, lhe faltava experiência, lhe faltava conhecimento. É natural na sua vida você ter um projeto, e aquele projeto, ele não dá certo. Sabe por quê? Às vezes lhe falta conhecimento. Ei, conhecimento é uma riqueza muito grande que nós carregamos e adquirimos com o tempo. Eu vejo, irmãos,
que existe algo que faz o povo de Deus perecer. Às vezes você diz assim: o que faz o povo de Deus perecer é a falta de oração. O que faz o povo perecer é a falta de fé. Mas a Bíblia diz que o que faz o povo de Deus perecer, existe uma coisa chamada falta de conhecimento, falta de experiência, falta de habilidade para se sair nos momentos difíceis. É natural você ver alguém que está indo tão bem na sua fé, tão bem na sua vida, mas quando o seu barco balança, quando vem a dificuldade, ele se embaraça e não sabe sair daquela situação. E alguém que estava tão bem, agora está fracassado. Alguém que estava tão motivado na presença de Deus, agora está desistindo. Sabe por quê? Falta de conhecimento. A Bíblia descreve de uma outra parte da semente que ela caiu sobre pedregais. A Bíblia descreve que aquela semente, ela até nasceu, ela começou a crescer, mas porque não tinha terra funda, diz a Bíblia, que quando veio o sol, aquela semente, aquela planta, digo melhor, ela veio se secar, ela veio se desfazer pela força do sol. Quem sabe você pensa: o sol é bênção, o sol é milagre, o sol é providência, é verdade, mas para algo que não tem sustentação, o sol é um perigo. Em outras partes, em outra palavra, eu consigo entender que tem algo que pode ser bênção para mim, pode ser bênção para você, mas para alguém despreparado, amém, é um perigo. A Bíblia descreve que o sol secou aquela planta. Sabe o que eu entendo? Eu entendo um semeador que está ficando preocupado, porque é a sua primeira vez, a sua planta, a sua semente cai sobre terra dura. Aí vem, irmãos, aquela questão: alguém que olha para você e diz assim: ei, você não percebeu que na sua vida não vai dar certo o teu projeto? Você já plantou, você comprou a semente, você jogou a semente, mas você não vai colher. Sabe o que é isso, irmãos? Amém? A Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe, mas não diz que é na primeira vez, não diz que é na segunda vez, e não diz que é na mesma área que você plantou. A Bíblia descreve, amém, uma outra parte da semente. Sabe o que eu entendo? Que quando ele planta a primeira vez e cai sobre terra dura, ele diz assim: ei, não vou fazer mais isso, eu vou prestar atenção que aonde eu jogar a semente, ela precisa nascer. Aí ele muda de estratégia, mas ele vai para um lugar que tem pedra, e veio o sol e secou, e agora ele vai eliminando da sua vida toda aquela chance de algo dar errado. Sabe quando você aprende com as pancadas e você fala assim: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou dar lugar para que isso aconteça de errado na minha vida. Mas agora ele muda a estratégia, ele fala: não vou plantar mais em terra dura e não vou plantar mais em pedregais, eu vou plantar em terra boa. E agora ele examina o solo, ele olha a terra e diz: aqui eu tenho certeza que nasce, e eu tenho certeza que cresce. E a Bíblia diz que a outra fase daquela semente, ela caiu, amém, em uma terra. Aí essa terra, ela pôde nascer, ela pôde crescer, e ele pôde dizer: o meu plano vai dar certo. Ei, tem hora da sua vida que você fala assim: ei, já tudo que podia dar errado já deu, agora a única chance que tem é de dar certo. Mas existe um ditado popular que não tem nada pior que não possa piorar. Aí eu vejo agora, irmãos, que ele diz e comemora: vai dar certo o meu plano, porque nasceu, porque cresceu, e agora só falta soltar a base e produzir. A Bíblia descreve, amém, que ele não conhecia uma marva, amém, uma praga, um espinho que existia naquela terra, algo natural, algo primitivo que estava adaptado naquela terra. Ele não conhecia, e de repente, menos que ele conhece, a Bíblia descreve que um espinho nasce rapidamente e vai crescendo e apodando aquela planta, e cobre aquela planta, tirando o sol daquela planta, amém, sugando a vitalidade. Aquela planta agora fica desnutrida e também não consegue
consegue produzir, ela começa a murchar, ela começa a morrer. Quem sabe aquele homem vai até a sua lavoura e quando olha debaixo do espinho, está o seu projeto, está o teu sonho, está, amém, a sua planta morta e anêmica. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, tem momento na sua vida que você é graduado por fases. Quando você erra uma vez, alguém olha para você e tenta te dar um conselho, mas quando você erra por 2 vezes, aqueles que te observam, ele já se convence que você é um derrotado, que você, amém, é um louco, amém, é um aventureiro, uma pessoa que não tem noção da vida. Mas quando você erra pela 3ª vez, aí sabe aquelas pessoas que te observam, não acreditam mais em você, sabe aquelas pessoas que emprestou dinheiro, que emprestou, amém, a semente, que vendeu fiado, ela não confia mais em você. Aí resta, sabe quem? Os seus amigos, sabe aqueles amigos que você conta o seu segredo, aqueles amigos que você abraça e chora e eles te ajudam, justamente. Aí chega a hora do amigo, o amigo sabe que você errou uma primeira, sabe que você errou uma segunda e sabe que você errou uma terceira. Sabe o que ele faz? Ele te abraça e fala assim: olha para mim, amém, escuta o que eu vou te falar. Você sabe que em todos os aclives da tua vida eu estive ao seu lado, eu estive com você e eu não te quero te ver perecendo, eu não quero ver você pedindo esmola por aí, eu não quero ver você perder tudo que você tem. Faz o seguinte, desiste do seu plano, desiste do seu projeto. Há um momento da sua vida que todo o universo ele fica contra você. Há um momento da sua vida que para onde você olha tem uma porta fechada. Amém? Para onde você vai, alguém está dizendo não. Irmãos, eu entendo que quando Davi entra no ringue para lutar com Golias, ele estava sozinho, ele não tinha nem os seus irmãos que estavam ao seu lado, ele não tinha torcida, ele não tinha ninguém que pudesse acreditar nele. Todo mundo estava, amém, do lado do grande Golias, e Davi estava sozinho. Ao momento que você está sozinho, se você abandonar o seu projeto, Deus vai dizer, amém, por que você não confia? Por que você não acredita? Por que você não dá valor ao que eu quero te ensinar? Irmãos, o que eu acho lindo é que quando nós ficamos sozinhos, é quando alguém olha para você e diz, não vai dar certo. Tem pessoa que bate na mesa e diz com toda certeza, não adianta. Pode fechar aquela igreja, pode fechar aquela empresa, pode fechar aquela horta, pode fechar aquele projeto, mas você está sozinho, mas sozinho na terra, mas não sozinho no céu. E amém, eu vejo que alguém está coçando a cabeça e perguntando por que ele não desiste. Sabe por que ele não desiste? Porque ele via a chance de vitória. Cada vez que você erra na sua vida, você vai eliminando um erro. Amém? Se você plantava em terra dura, se você plantava no caminho, se você plantava em pedregais, se você plantava em espinhos, você não vai plantar, você vai mudar o seu plano, você vai mudar a sua estratégia. É como se fosse uma ordem decrescente, ele caminhando para a vitória e muitos dizendo, está caminhando para o abismo. Amém? Ele acreditando que não tinha mais nada para dar errado e alguém olhando para ele e dizendo, não tem como nada mais na vida dele dar certo. Sabe o que eu entendo? Que mais uma vez ele insiste, mas agora ele está sozinho. Sabe por quê? Porque quem vendia fiado não vende mais. Amém? Quem dava conselhos positivos não dá mais. Quem era amigo estava abraçado com ele, dizia, eu não falo mais nada, eu não insisto mais, porque eu já falei, eu já avisei e não adiantou. Mas agora ele está sozinho, mas com uma certeza, agora eu vou plantar em uma terra diferente, eu vou plantar em um lugar diferente,
verde, aonde eu sei que não tem espinho, aonde eu sei que não tem pedras, aonde eu sei que não tem aves para comer, aonde eu sei que ninguém vai pisar. Ei, cada fase da nossa vida, nós vamos aprendendo a tomar cuidado. Você vai se policiando. Sabe o que eu acho lindo, irmão? Que a pessoa não se conhece, amém, antes de uma queda na sua vida. Quem sabe até hoje você se tornou imbatido. Sabe por quê? Porque às vezes seu barco nunca balançou, amém, mas você que às vezes está chorando aí no banco e dizendo: Deus, eu não me imaginava que eu ia passar por uma fase tão difícil. Sabe por quê? Porque o seu barco, ele já balançou e quase afundou, e naquele balanço você extraviou e perdeu tudo, e você está chorando e lamentando. Mas fica tranquilo, se você ainda está caminhando, é porque você é mais forte. Você passou por um naufrágio e ainda consegue glorificar a Deus. O seu barco afundou e você ainda está de pé. Deus, irmãos, tem gente que fala que Deus prova para te conhecer. Não, Deus não te prova para te conhecer, porque Ele já te conhece. Deus, Ele te prova só para ver a tua intenção. Ele te prova para que você saiba e você conheça você mesmo, até onde você é capaz de chegar. Porque às vezes nós não nos conhecemos, nós nunca passamos por uma situação extrema ao ponto de dizer: agora eu me conheço. Mas agora ele está sozinho, amém, ninguém mais acredita nele. O credor, aquele que vendia semente, não vende mais. Aquele que estava ali para ajudar, não vou ajudar mais. Não adianta, já perdeu tudo, vai perder o resto. Vamos fechar a torneira e não vamos deixar mais sair nada para ele, porque se sair ele vai jogar fora. Tem momentos na sua vida que você não pode contar o seu plano a ninguém. Ninguém pode saber que você está comprando, amém, uma nova semente para semear. Tem pessoas que, se ele souber, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr no vendedor e dizer: não vende, porque você vai perder de novo. Tem momentos da sua vida que você precisa fechar a porta, fechar a janela. Há momentos da sua vida, amém, que é só o seu joelho, amém, a sua boca que pode saber os seus planos. Sabe por que Jesus ensinou você a fechar a porta do teu quarto e orar secretamente? Porque tem gente que está querendo ouvir a sua oração, não para responder nem para fazer milagre, mas para correr lá na frente e impedir o seu propósito. Tem pessoa que quer saber a forma que você ora, sabe para quê? Para sair despejando por aí, sair falando para as pessoas: ei, você sabia que ele está pedindo para Deus um carro 0 quilômetro? Você sabia que ela está pedindo para Deus um casamento? Tem pessoa que ele está tão preocupado com a tua vida que ele esquece da vida dele. Mas eu vejo alguém, amém, que está olhando para o céu e dizendo: Deus, como pode? Eu fiquei sozinho, ninguém mais acredita em mim. Ei, irmãos, quando você confia em você, você não precisa de Deus, amém, mas quando você fala: Deus, se o Senhor não me salvar agora, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me dar vitória, você é um dependente de Deus. E quando você é dependente de Deus, Deus diz: agora é comigo, eu entro, amém, naquela batalha e eu vou fazer a diferença. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Tem tanta gente confiando no recurso que tem. Tem tanta gente olhando para o dinheiro dizendo assim: eu quero ver se eu passo fome, eu quero ver se eu fico na fila do SUS, eu quero ver. Quem pode entender, glorifica. Amém? Tem gente que olha para você e fala assim: não, eu não dou nenhum voto de confiança. Aí Deus fala assim: deixa comigo, agora é comigo. Porque quando chega o seu limite, aonde você não pode ir, até aonde você pode ir, Deus fala assim: não, ele pode ir até lá, eu não vou levar ele até lá. Mas quando ele parar e não puder ir, aí é a hora de eu chegar e fazer a diferença. E agora, irmãos, com uma estratégia ou outra, ele pega a semente e ele lança a semente, e a semente vai partindo com uma outra face. A Bíblia descreve que ela caiu em boa terra. Boa terra significa algo excelente,
algo sem defeito, algo maravilhoso, algo perfeito. Deus lapidou aquele semeador até o ponto dele chegar no ápice. Ele chegou no ápice da sua vida ao ponto dele conseguir detectar que ele encontrou uma boa terra. E agora, com uma certeza, ele queria colher. A Bíblia diz que ele lança, amém, uma parte da semente, e aquela parte da semente cai em boa terra. Amém, a Bíblia diz, amém, que ela germinou, cresceu e ela produziu. Sabe o que eu entendo, irmãos? Quando, amém, ela cresce e produz, alguém que está observando a sua vida de longe, eu vou passar em frente à casa dele para saber se ainda está vivo. Eu vou passar em frente à empresa para saber se ainda está com a porta aberta. Eu vou passar em frente àquela igreja para saber se ainda tem gente lá. Tem pessoas que estão indo até você, não para te ajudar, mas para olhar como é que está a sua vida. Mas eu vejo agora que alguém vai até aquela lavoura e disse: meu Deus, é aquele que plantou e nunca colheu. É ele que plantou essa planta, é ele que semeou essa semente. Olha como está a lavoura dele, olha como está a plantação dele. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? A Bíblia diz, amém, que ele foi tão abençoado que uma parte deu 30, uma 60 e a outra deu 100 por 1. Sabe o que significa isso? Que toda a sua lavoura foi repleta. Tudo aquilo que seria prejuízo ainda deu 30%, aquilo que seria para ser 50 deu 60 e a parte total deu 100 por 1. Sabe por quê? Porque Deus abençoou a sua lavoura, tanto para lá como para cá. Sabe por quê? Porque ele eliminou as fases de desacerto na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que param na primeira fase, tem pessoas que param na segunda fase, tem pessoas que param na terceira fase, mas Deus está dizendo para você: continua, insista, amém, vai avante, vai à frente, porque a certeza da vitória, ela tem que estar dentro de você. A certeza da vitória não pode estar na mente dos teus inimigos, mas a certeza da vitória, ela tem que estar no teu coração e na tua fé. Aleluia. Tem gente que deixa o inimigo dele mandar na vida dele. Tem gente que deixa, sabe quem dominar a vida dele? Aquela pessoa que diz que é amigo dele. Mas você tem uma vida diferente das demais pessoas. E você precisa construir a sua vida. Você precisa construir a sua vitória. Aprenda algo riquíssimo aqui para você essa noite. Quem sabe hoje, se você não viesse na igreja, você não ia aprender essa palavra. Quem sabe você acha lindo a história de Davi. Ah, mas como eu acho lindo a história de José do Egito. Ah, como eu acho linda a história de superação de grandes homens e profetas de Deus da Bíblia. Mas sabe o que você precisa achar mais lindo? É a forma que Deus provou eles. A forma que Deus lapidou eles. A forma que Deus ensinou eles. Se você ficar olhando só para a vitória, você vai ser um alucinado. Mas se você olhar para o exemplo que eles passaram, pelas dificuldades, pelas forças que eles existiram, você vai ter uma estratégia de vitória. Você vai ter uma bússola dizendo: é por aqui, ó, que você caminha, é por aqui que você vence. Aleluia. O que é vencer? Vencer, irmãos, não significa você ter o melhor carro, a melhor casa, a maior fazenda. Vencer significa você concluir o seu plano, o seu propósito, o seu projeto. Porque a mesma alegria que você tem por ganhar um brinquedo quando você era criança, você tem de ganhar um carro 0 quilômetro hoje. Tem pessoas que ganham um carro 0 quilômetro, não consegue ser feliz com alguém que ganha um alimento para comer naquele momento. Sabe por quê? Porque o nosso propósito em vigência, o nosso propósito em linha, é que dá para nós a satisfação e a alegria de viver.
Por mais pequeno que seja o nosso plano, por mais pequeno que seja o nosso projeto, mas quando ele é concluído da forma que nós, amém, queremos, nós temos vitória, nós temos alegria em nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que aprendeu a desistir na primeira e na segunda, que não consegue arriscar mais em nada. Eu já perdi tanto, eu já apostei tanto, eu já fiz tanto projeto, mas todos os projetos que eu fiz, eles fracassaram. Então hoje eu vou colocar na gaveta, hoje eu vou desistir, hoje eu vou acabar. Sabe que Jesus Cristo está falando para você que ele tem providência, ele tem vitória para a sua vida, e a maior vitória não é só você concluir, mas é você adquirir o conhecimento, a experiência. Quando você vê alguém com os cabelos brancos, você olha para ele e diz assim, que ele tem experiência. E o cabelo branco não só significa experiência, mas como significa vitória. Dificilmente uma pessoa que já tem o cabelo branco na presença de Deus, ele vai distanciar. Porque ele já viu muitas coisas, já presenciou muitas coisas e já passou por muitas coisas. Então não se lamente quando você passa por um naufrágio, não lamente quando você passa por uma situação, mas comece a absorver todas as experiências que você pode adquirir através daquelas questões. Sabe por quê? Tem pessoas que perdem a oportunidade de adquirir conhecimento e experiência nos seus momentos de naufrágios. Deus está dizendo para você que Jesus, através dessa parábola, ele te ama tanto que ele está te ensinando a vencer. Irmão, Jesus Cristo, ele não só curava, ele não só libertava, ele salvava, ele perdoava e ensinava a ser vitorioso. Aleluia. Seja qual for o seu plano, se o seu plano agrada a Deus, amém, confia que você vai vencer. Mas só que você precisa ter um projeto em mente, um projeto amém, no coração. Você precisa entender que enquanto você não atingir uma fase, enquanto você não estiver preparado nessa fase que você está, você não vai mudar para outra fase. E se você chegar a mudar para outra fase sem estar preparado, você vai cair para essa fase ou para uma fase menor. Então conclua, amém, essa fase com experiência, conclua essa fase com exatidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Jesus, ele conclui dizendo que essa parábola fala a respeito do reino dos céus. Ele está dizendo, irmãos, que a palavra de Deus é a semente. Ele está dizendo que a terra são os ouvintes que estão ouvindo a palavra. E o semeador é aquela pessoa que está pregando. Você já parou para imaginar, irmãos, o efetivo que tem a semente? Você percebeu que a mesma semente que cai em solos diferentes, ela tem uma reação diferente? Você percebeu que a mesma semente que deu 100 por 1, deu 60 por 1, deu 30%. É a mesma semente que não produziu nada. Porque a palavra de Deus, ela só vai produzir na sua vida a forma que você recebe ela. Se você receber a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e colocar ela em terra dura, aqueles crentes ficam pregando, ficam falando que Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou. Eles estão falando que Jesus dá vitória, e eles bebem pagando aluguel, eles bebem andando de bicicleta. Essa pessoa não deixou a palavra nem entrar no teu coração, nem na sua mente, nem no seu entendimento. É como se ela caísse em uma terra dura, e as coisas do mundo, os animais comeram. E a outra semente é a palavra que até caiu em um pedregais,
Mas a pessoa olhou com tanta dificuldade. Sabe por que eu não vou para a igreja? Porque pastor é isso, porque fulano é isso. Colocou tanto defeito, encheu de pedra a palavra de Deus, e ela não pôde nascer na sua vida. Até nasceu, porque ele sabe que a palavra de Deus é algo certo, mas não teve liberdade na sua vida. Quando veio o sol significa dia de calor, dia de tormento, dia de tribulação, e ele abandonou tudo. A outra é aquela pessoa que às vezes até veio para a igreja, chegou aqui, chorou, achou lindo, vibrou, amém, gostou, mas amém, quando saiu lá para fora, disse: ei, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas os espinhos da vida, as dificuldades foi tanta que eu sufoquei e eu desisti de tudo e eu parei. Mas a outra é a mais importante. É aquela pessoa que fala assim, sabe aquele momento que você fala assim: eu encontrei o meu lugar? Sabe quando você fala assim: ei, eu vou no boteco, eu escuto gente xingando, falando palavrão, pessoas bebendo, pessoas fumando, eu tenho nojo, eu tenho raiva disso tudo. Eu vou para um campo de futebol, eu vejo tudo aquilo, eu tenho nojo. Eu vou para uma rodada de jogada, amém, de amigos que jogam baralho, dominó, eu tenho nojo. Mas quando eu venho para a igreja, eu percebi que eu encontrei o meu lugar. Eu me sinto tão bem aqui. Até os louvores, as músicas que saem daqui, são músicas de verdade, são músicas que falam de Deus, são músicas que falam a nossa vida, são músicas que fazem nós se arrepender, nós se converter, nós ter mais fé. Aquela semente caiu em uma boa terra. É como se você dissesse assim: amém, é tão bom eu vim aqui e ouvir essa palavra. Parece que eu estou vendo, parece que eu estou palpando. A palavra faz tão bem para mim que eu não preciso assistir, só de ouvir, eu vejo ela acontecendo na minha vida. Você fica tão maravilhado com coisas que ninguém não dá nada, porque você colocou, ou você está colocando em boa terra. E quando cai em boa terra, sabe o que ela faz? Ela nasce rapidamente, ela cresce rapidamente, ela cresce com força, ela começa a produzir. E sabe quem produz? É você. Você começa a entender a palavra, você começa a pregar a palavra, você começa a receber de Deus aquilo que muitos queriam receber e não recebem. Você começa a produzir tanto na obra de Deus que até você fica assustado, porque você colocou em boa terra. E quando você coloca em boa terra, essa semente vai produzir tanto. Você sabia que quando algo produz bom, sabe o que acontece? Quem vai comercializar aquele produto, ele tem pressa para comprar e ele compra e paga caro porque tem certeza que é um bom produto. E aquele que vai industrializar, ele também tem pressa de comprar porque o produto é bom, vai dar lucro, ele compra com certeza. E aquela pessoa que vai consumir, quando ele vê algo bom, ele compra porque ele tem certeza que ele está comprando um produto de primeira. Você percebeu que toda corrente de algo bom, toda corrente de algo bom, ela vai até o fim abençoando. Você percebeu que os lucros é para quem planta, para quem colhe, para quem comercializa, quem industrializa e para quem consome. Você percebeu que todo mundo é abençoado por uma questão, por um motivo, que alguém, irmão, se preparou e chegou no ápice do seu conhecimento para produzir. Assim é a palavra de Deus. Assim essa palavra, se você dá crédito, assim essa palavra, se você abrir o teu coração, assim essa palavra, se você colocar em boa terra na tua vida. Não desprezas a palavra entre espinhos, não despreza a palavra sobre pedregais, mas coloca ela no melhor lugar da sua vida, no melhor lugar do seu coração. Quando Jesus Cristo estava dormindo na polpa do barco,
Veio a tempestade e começou a afundar o barco. Mas quando eles pegaram Jesus lá na polpa do barco, lá atrás, e trouxe ele e colocou no centro do barco, amém, no centro da vida deles, no centro de tudo, Jesus repreendeu o barco. Por que você insiste? Eu vou pôr Jesus, sabe aonde? Lá na despensa. Quando eu precisar, aí eu vou lá e trago Jesus no centro da minha casa. Jesus quer ficar sempre no centro da sua vida, no melhor lugar do seu coração, no melhor lugar da sua mente. Quem recebe essa palavra, quem entendeu, toma posse em nome de Jesus Cristo. Que essa semente seja colocada com carinho em boa terra. E que você cuide dela e faça ela produzir na sua vida. Jesus Cristo olha para você essa noite e diz: esse é o recado que eu tenho para essa noite. Fecha teus olhos, vou concluir a mensagem. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos.